muito do Fortaleza, que venceu super bem o Santa Cruz jogando dentro de casa. E óbvio que vamos falar muito também de Copa Sul-Americana. Por sinal, já vou dar uma palhinha para você, porque na entrevista coletiva que o Rogério Ceni concedeu depois da vitória sobre o Santa Cruz, basicamente o assunto foi a Copa Sul-Americana. E ele falou, mais uma vez, né, ele tem falado muito disso, e falou de novo sobre a importância de jogar de forma intensa durante os 90 minutos do jogo contra o Independiente. Esse tipo de competição, você vê equipes mais tradicionais que o Fortaleza, o caso do Atlético Mineiro, por exemplo, tomar um 3-0 fora de casa, né? Esse tipo de jogo, se você não jogar com muita intensidade todo o tempo, se você baixar durante 5 minutos, você perde o jogo, né? E não é porque eles sejam diferentes, são 11 contra 11, mas a concentração tática, você vê pelo Mariano jogando aqui, que é um argentino, é um jogador elétrico, competitivo, ao extremo, cai, levanta, recupera a bola, bate a bola rápido. O argentino não tem essa malícia. Daqui a pouco tem mais Fortaleza e mais Copa Sul-Americana aqui no nosso Globo Esporte. Com meu amigo Tom Alexandrino de volta aqui no estúdio para falar do Fortaleza. Tom, tivemos o último jogo do Fortaleza antes da partida histórica contra o Independiente lá na Argentina, próxima quinta-feira. E aí, tá pronto o tricolor para essa partida? Mais do que preparado, né? O Fortaleza teve um teste importante contra um Santa que não tinha vencido também ainda na Copa do Nordeste. Precisava atuar com uma consistência, principalmente da rodagem, um atleta como o David, que chegou depois e às pressas para tentar se consolidar no esquema de jogo do próprio Rogério Ceni. Então o David é um jogador que se enquadra muito bem. Fez uma partidaça, fazendo uma dobradinha espetacular ali pelo lado direito. Deu umas arrancadas impressionantes. Exatamente, é um jogador de muita capacidade técnica, um jogador muito inteligente e o mais importante, né? Mesmo tendo algumas alterações no sistema defensivo, a utilização do Michel, que já foi utilizado pelo Rogério Ceni durante alguns treinamentos de pré-temporada, melhorou a saída de jogo, aumentou aquela pressão inicial do sistema ofensivo do Santa Cruz. Então o Fortaleza, ele fez um jogo de consistência contra a equipe pernambucana. Além de ter feito um jogo de consistência, ele teve um jogo de muito volume. Não deixou a equipe pernambucana trabalhar a jogada, parecia uma equipe bem inferior tecnicamente, mas devido à superioridade que o Fortaleza se consolidou dentro de campo. Grande partida muito inteligente, eficiente, principalmente com o David e o Romarinho caindo pelo lado direito e boas investidas também do Gabriel Dias. Em termos de... a gente tem que citar a frieza também do Wellington Paulista, né? Exatamente. Incrível a frieza dele em cada pênalti cobrado. Dessa vez fez 2 de pênalti aí. Então, em termos de escalação para o jogo contra o Independiente, já que só se fala nesse jogo, até o Ceni mesmo na coletiva, o que você acha que deve mudar de peça? Nesse, por exemplo, tinha o Paulão e o Michel como zagueiros. Eu acredito que o Quinteiro deva retornar, né? Aí a grande dúvida vai para o lado esquerdo. Se ele conserva... Paulão e Quinteiro na zaga? Não, se ele vai conservar o Paulão, ele coloca o Michel para melhorar a qualidade de saída de jogo do Fortaleza. O Independiente é uma equipe que não sabe jogar e nem enfrentar equipes defensivamente fechadas. No jogo de ontem, no Clássico de Avejaneira contra o Racing estava com 2 jogadores a menos desde o início do segundo tempo e se retraiu. O Independiente não conseguiu furar esse bloqueio. E o Racing ainda foi fazer um gol aos 40 e tantos do segundo tempo. Exatamente. Aí na reta final, o Independiente também teve 2 jogadores expulsos. Mas, enfim, é uma equipe que tem muita qualidade, muita intensidade. O argentino, ele é muito marcado pela entrega tática, pela intensidade, vigor físico. Tecnicamente, não é brilhante. Tecnicamente, o Fortaleza consegue sobressair. A grande questão é o poder tático e o poder de velocidade também. Agora, Tom, o Rogério Ceni na entrevista coletiva falou, entre muitas outras coisas, que o Independiente está acima da média no futebol argentino. Vamos ouvir. O Independiente, eu acho que está num padrão, numa média, acima do que é a média do futebol argentino em matéria de competitividade. É um time que corre muito o tempo todo, tem muita intensidade de jogo. E é isso que nós vamos enfrentar. Nós já pudemos observar as características do time, nós vamos tentar explorar os espaços que nos sobram e, quando defender, ter consistência para defender e não sair, logicamente, se fosse um placar como esse que aconteceu contra o Palmeiras, seria praticamente uma eliminação antecipada. Antes desse clássico, a gente gravou um podcast com a participação do Léo Lepre, da Globo, que acompanha
o futebol sul-americano, e ele falava que o Independiente vivia o melhor momento dos últimos anos. Tinha empatado com Boca, goleado o Rosário Central. Tudo bem que perdeu no Clássico agora, mas é um time em evolução com um técnico jovem que assumiu no fim do ano passado e, como o Ceni falou, está acima da média levando em conta o futebol argentino. E é uma equipe que teve que se reinventar, né? Diante dos problemas financeiros e percalços que apresentou na temporada passada, perdeu jogadores importantes, mas repôs como um atleta, como Campanha, que tem muita qualidade, argentino. Não tem o Gastón Silva, uruguaio, que é um dos grandes destaques e jovens jogadores, mas tem atletas muito perigosos. Tanto o Domingues, paraguaio... Cecílio Domingues foi expulso ontem. Exatamente, como o Silvio Romero, que é um jogador de muita profundidade. O Silvio Romero, Tom, fez 11 gols em 15 jogos na Superliga. Exatamente, é um jogador de muita qualidade. E apesar da colocação do Independiente não ser tão boa dentro do campeonato argentino, é uma equipe, como disse o Rogério, se sobressai na parte física. E o futebol exige isso. Se uma equipe tecnicamente está inferiorizada fisicamente, mesmo o oponente estando acima fisicamente e abaixo tecnicamente, vai se sobrepor. A palavra da onda é intensidade, segundo o próprio treinador tricolor. É isso aí, meus amigos. Vamos falar muito de Copa Sul-Americana nos próximos dias. Amanhã o Globo Esporte embarca junto com Fortaleza para a Argentina e vamos acompanhar todos os passos. Valeu, meu amigo Tom. Valeu, Marquinhos. Boa viagem, hein, pra você. Valeu.